Oiê! Deus abençoe a todos os que chegaram aqui. Bem-vindas, bem-vindos. Não esqueçam de fazer o dever de casa. Tá aí, aperte o... Se inscreva se você não é inscrito, sininho e like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende. E se todo mundo que vem aqui se inscrever, ele coloca a gente em posições de maior visibilidade na plataforma. Tem muita gente que vem aqui há anos e anos e anos e nunca se inscreveu. Não faça isso, clique, porque é uma das maneiras que você tem de contribuir conosco e de fazer isso que a gente realiza aqui todo dia com todo amor, com toda pureza, com toda simplicidade, com toda despretensão, sem nenhuma arrogância, a não ser a de nos entregarmos quebrantadamente. A minha arrogância é a arrogância de saber que eu não tenho nada pelo que me arrogar. Eu só tenho aquilo pelo que rogar. E eu não arrogo, eu rogo a graça do nosso Deus que venha sobre nós e nos dê sabedoria simples, como aquela que Jesus usou todos os dias para ensinar esse evangelho da graça de Deus. É a unção de Jesus, a fé de Jesus, a pedagogia de Jesus, a simplicidade de Jesus e a compreensão do lugar a partir do qual Jesus falava nas suas múltiplas e infindas relações com os seres humanos, conforme a narrativa do Evangelho e a aplicação do que ele continua fazendo no dia de hoje, no coração de milhões de pessoas pela face da terra. E o maravilhoso é que quando essa palavra chega, ela vira a gente do avesso. Ela muda tudo, ela entra nas entranhas, puxa ao contrário, transforma, quebranta, metamorfoseia o ser da gente, nos apresenta a vida libertos, voando borboleteantemente, cheios de gratidão, fazendo a migração desse tempo até a gente chegar à nossa morada final. É o que eu peço que o Evangelho produza no seu coração no dia de hoje. E a gente dá prosseguimento a Mateus 25, do verso 31 ao verso 46, relembrando apenas que Jesus pregou a mensagem do fim dos tempos, o pequeno Apocalipse, e o fez seguir-se de várias parábolas. É a parábola da figueira, que pede, demanda vigilância absoluta, porque ninguém sabe o dia, a hora, o mês, quando acontecerá. Ninguém. Ele apenas diz que essa geração final, que vir toda a convergência de todo o somatório, de toda a fenomenologia, com todos os fatores e vetores convergentes, muito provavelmente seja uma geração que não passará sem que veja tudo se consumar. Agora, quanto àquela hora, aquele dia, aquele tempo, aquela época,
qualquer outra definição. Ele disse: vocês não terão. Os anjos não têm, o filho não tem, e vocês pensam quem são seus bobos, seus tolos, ridículos e arrogantes. Sejam humildes e vivam como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, fosse voltar amanhã. Essa é a única segurança e é o único modo de prática existencial alerta que vocês podem ter. Aí depois disso vem a parábola dos servos bons e maus. E a indicação de que pela demora, porque os servos disseram: meu senhor demora, eles acharam que porque ele estava demorando a vir buscar o que era seu, então é porque ele não tinha esse interesse todo no que era dele, e se ele não tem esse interesse todo no que é dele, nós vamos pegar. Como fizeram os lavradores maus da vinha, antes de Jesus pregar a mensagem do pequeno Apocalipse, como fizeram todos os outros das parábolas anteriores. Em todos os casos, o dono, o senhor, o rei, se ausentou por muito tempo, e os que ficaram encarregados de serem os servos idôneos, que prestariam conta do resultado daquilo que não era deles, quando o seu senhor voltasse, começaram a se negar até a dar relatório para o dono. Ele mandou servos variados, era uma alusão de Jesus aos profetas. E depois disse: eles mataram os profetas, mataram os enviados, mataram todos os anjos mensageiros que eu mandei querendo saber o que estava acontecendo no que é meu. Agora eu vou mandar meu filho. Ao meu filho respeitarão. Aí mandaram um filho e eles mataram o filho, como Jesus diz aqui que aconteceria no capítulo 26, verso 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, que é o que a gente está vendo até aqui, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias, isso ele deu com certeza, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas antes dele chegar aqui, que é onde a gente ainda vai chegar, ele contou a parábola da figueira, disse: ninguém tem garantia de nada, então vigiem, vocês não sabem, e não saberão, e nenhuma geração saberá. Ninguém saberá. Vai ser sempre a volta do Senhor como um ladrão de noite. E se vocês forem pais de famílias responsáveis, fecharão as portas e janelas e cuidarão de tudo. Ficarão apercebidos por vós mesmos. Aí ele repete inúmeras vezes: vigiai, orai, estai apercebidos, prestem atenção, vede que eu vos tenho predito para que não sejais enganados. O engano vai ser grande. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. E uma quantidade enorme de preparações. Quando depois de pronunciar as últimas coisas relativas à volta dele, ele inicia a parábola da figueira, a parábola dos servos bons e dos servos maus, que são aqueles que dizem: o Senhor demora, logo o que ele não veio buscar até agora é nosso, e a gente faz o que a gente quiser do que é dele, e passam a maltratar o próximo, a abusar, a possuir, a manipular, a se promiscuir, a meter a mão no dinheiro, a enganar as pessoas. Tudo que você vê acontecendo, Jesus disse que seria e que aconteceria, essa apostasia. Aí depois ele nos apresenta a parábola das 10 virgens. E qual é a ênfase?
o Senhor vai tardar, o noivo vai demorar. E nessa demora, nesse interregno, todo mundo vai dormir. A diferença é que uns confiam tanto em si mesmos que dormem sem reservas, sem azeite. Dormir, todo mundo dorme, cansar, todo mundo cansa. Esperar e entrar em estado de exaustão pode acontecer e vai acontecer com todo mundo. A diferença é que tem uns que estão dormindo num soninho alfa, com vasilhames cheios de azeite para a continuidade da viagem. Tem outros que mergulharam num sono REM, difícil de acordar. E tem outros que entraram em catatonia, de tamanha distração, omissão e descaso e negligência. Esses estão acordados à força, no barulho da volta do noivo, e quando acordam descobrem que as suas lâmpadas estão vazias e que eles não tiveram provisão de óleo, de azeite, de chama, de amor, de luz, de paixão, de fé, do Espírito Santo, de exultação na esperança, de transcendência. Ao contrário, se sepultaram no cansaço, no descaso, na desesperança e ficaram de fora. Tudo isso é tentação que acontece durante o gap, a demora. Aí a gente foi para a parábola dos talentos. Outra vez é a demora. O Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o último. Quem tinha 5 trouxe mais 5, 10. Quem tinha 2 trouxe mais 2, 4. E quem tinha 1 cavou uma cova, sentou em cima e pensou o pior sobre Deus. Eu não vou fazer nada, esse Deus é doido, é maluco. Parece o presidente americano. Pode acordar de manhã mal-humorado, largar uma tarifa na cabeça do mundo inteiro, é doidão, não dá para confiar nele. Ele não faz coisas baseadas em princípios, nem em lógicas, nem em sentidos. Ele é o maior ególatra cósmico. Ele só quer ser adorado e louvado, bendito, e quer todos a serviço dele, quer que ninguém tenha vontade própria, quer que ninguém o sirva por espontaneidade. Ele prefere que as pessoas tenham medo dele do que o amem. Por isso ele é perverso, severo, mau. É a interpretação do que ganhou 1 talento, cavou uma cova e sentou em cima. E ficou sentado durante a espera. São aqueles que caracterizam o arquétipo dos que durante esse longo processo de interregno, de espera, e do ponto de vista histórico já tem 2000 anos, mas que para mim é um tempinho curto, considerando a Terra, o cosmos, o que nos precedeu, é curto o período. 2000 anos é um nada, são 2 diazinhos, nada. Como disse Pedro, não vos enganeis, para o Senhor um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, não é nada. Para Deus não é nada, mas para esse pessoal aqui, uma grande demora. Grande demora. Aí tem gente que durante o interregno se torna produtiva. Faz, como Jesus disse, o que deveria ser feito. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esses são os que pegam o que receberam e multiplicam, e dobram, e aumentam. E tem aqueles que no curso da história sentaram em cima do dom, da graça, do talento, do chamado, do potencial, da misericórdia, porque projetaram a sua própria maldade sobre Deus. Eles eram maus, ruins, negligentes, indiferentes, preguiçosos, acomodados, com a capacidade de fazer construções arquetípicas negativas e transferi-las para Deus, o que nada mais era do que a projeção dos seus próprios corações pregada em Deus.
o que revelava e falava e contava a história deles próprios e não de Deus. E quando chega a hora, depois de muito tempo, e o Senhor volta para pedir contas, ele diz: sabendo que você é mau, é perverso, é severo, que cobra o que nunca deu, que demanda que a gente tenha o entendimento de uma luz que a gente nunca recebeu, que quer que a gente entregue o que nunca nos foi dado e exige da gente de maneira absolutamente perversa e impiedosa. É isso que ele diz para Deus, está aqui dito na parábola dos talentos, especialmente aqui, você lê do verso 24 em diante, a descrição desse indivíduo, e o Senhor então diz: você é um servo mau, porque tudo que você disse sobre mim era uma confissão sobre você mesmo. Foi você que se alijou. É a gente que se aliena de Deus, é a gente que se afasta de Deus, é a gente que faz tudo em relação a Deus. Deus não deixa ninguém. Jesus diz: aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará da minha mão. Dá um trabalho desgraçado o cara viver essa vida desse indivíduo que cavou uma cova e sentou em cima da existência do talento da graça por causa de negligência que resultava da projeção da maldade do seu próprio coração, atribuindo tudo aquilo a Deus. Mas há uma quantidade brutal de seres humanos, tanto no curso da história como hoje, vivendo exatamente assim. Em relação a Deus, é melhor não fazer nada, não saber nada, não pensar nada, não se envolver com nada, não se oferecer para nada, fingir que não soube de nada, que não ouviu nada. É melhor cavar uma cova e sentar em cima, virarmos avestruzes históricos e deixarmos Deus cuidar das coisas de Deus, porque Deus é um perigo, Deus é um pavor, Deus é um pânico, Deus é uma ameaça, Deus é o diabo. É o que esse cara pensa a respeito de Deus e é o que milhões de crentes projetam acerca de Deus e servem a um Deus assim, perigoso, apavorante. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Aí a gente chega, para concluir, nessa parábola do grande julgamento. E no verso 31 de Mateus 25 diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, como diz o livro de Enoque, eis que vejo o Senhor vindo com suas santas miríades, em glória. Isso o livro de Enoque dizia. Apóstolo Paulo diz isso escrevendo aos Tessalonicenses. Repete Enoque, quase literalmente: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que, sabendo de Deus, não quiseram conhecê-lo. Os que, tendo todas as oportunidades acerca de Deus, fecharam o coração para ele, deliberaram antagonizarem-no, tomando vingança contra todos os que decidiram não querer Deus e contra todos os que decidiram, na cara do Evangelho, deixar o Evangelho para lá e construírem as suas próprias vidas anti-Evangelho, anti-vida e anti-Cristo. Quando ele vier assim com os anjos do seu poder, para esse dia e para essa hora, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu já expliquei várias vezes aqui o conceito de eternidade, que não é um tempo que dura para sempre, é um instante de qualificação, de consciência absoluta de todas as coisas que nos foram dadas como oportunidades de graça na vida
e com a chance da gente enxergar sem trauma, sem filtro religioso, nem cultural, nem preconceito, enxergar tudo limpo, 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 e ainda assim dizer, não, eu não quero. Eu não amo essa coisa de amor, eu odeio perdão, eu odeio graça, eu odeio misericórdia, eu odeio bondade, eu odeio justiça, eu odeio essas propostas de Jesus, que para mim é o babaca cósmico maior, eu odeio. Eu quero é isso. Então você vai experimentar o inferno num instante eterno de destruição, com consciência absoluta acerca da qual, preste atenção, o livro de Provérbios diz que quando chega esse dia, até o ímpio, vendo o seu julgamento, fica satisfeito. Diz, eu mereço tudo isso, mas tem uma coisa tão ruim dentro deles que eles não conseguem se arrepender. Eles choram, mas de raiva, rangem os dentes de ódio, mas não se arrependem. Porque, como eu disse já 5 vezes nesses últimos dias, se houvesse uma gota de arrependimento, ninguém ficaria nesse estado, sairia dele em qualquer que fosse a circunstância. Isso aqui é para quem se fecha até o fim e lucidamente diz que prefere não viver, não ser da vida, do que existir segundo a vida de Deus e de Cristo. Tem gente que diz, qual é a minha penalidade? É inexistir, então eu prefiro inexistir do que viver com Deus. Aí você diz, mas será possível, Caio, que tem gente assim? E eu digo a você, infelizmente, eu já conheci gente assim viva. Eu já tive muita dor no coração de ver gente partindo para a eternidade com esse tipo de deliberação perversa no coração, que não era apenas implicância contra a mulher, os filhos, o pai, a mãe ou qualquer coisa. O cara era capaz de dizer aquilo para si mesmo até sozinho. E aí, o melhor cenário desse momento eterno é ter essa consciência eterna de tudo, ainda assim bloquear o coração para aquilo que chegou sem impedimento de nenhum trauma, como lucidez absoluta e cristalina, e o cara, você ter se tornado tão diabo, tão treva, tão maligno, tão perverso, ele prefere o nihilo, o nada, qualquer que seja a sorte de existência ou de não existência, menos a vida no amor de Deus. E é chocante a gente ter que admitir isso, mas tem gente exatamente assim na face da Terra, e milhões foram assim durante a história humana. E o que de melhor se pode dizer sobre essas pessoas é que elas mergulharam no nihilo, na inexistência, no nada, nada, nada vezes nada, no coisa nenhuma. Quando vier, portanto, é a última parábola, o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É uma outra imagem arquetípica. Fica todo mundo esperando ver Jesus sentado num trono. O trono, ele está assentado, o trono é invisível, o trono é eterno, o trono é poder, o trono é glória, o trono é graça. Nós aqui temos cadeiras, eu estou sentado aqui no meu troninho de madeira. Mas eu não estou esperando que nenhum trono celestial me aguarde para eu sentar. Essa linguagem do trono é uma linguagem de poder, graça, glória, entronização, sublimação, galardoamento. Mas no caso do Filho do Homem, ele vem e se assenta e toma o lugar do seu poder absoluto diante dos sentidos da humanidade e de toda a criatura, de todo o principado, e de toda a potestade e de todo o poder. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará umas das outras. Tem gente que fica esperando aquela
aquele movimento global, transatlântico. Quando o Senhor Jesus voltar, tudo que não haverá é uma concentração geopolítica em lugar nenhum. Tem gente pensando que isso vai acontecer num trono em Jerusalém. O trono está em todo lugar. Aonde quer que haja uma nação, uma etnia, uma pessoa, uma consciência, ali estará o trono de Deus. Esse julgamento não é geopolítico. Ninguém tem que se trasladar para o Oriente Médio. Isso tudo é uma invenção de gente de mente medíocre, pequena, diminuta, frágil, de conto de fada, de caronchinhas, de culto ao simbolismo, como se Deus estivesse preso aos elementos que hoje em dia já nem existem entre nós. Onde é que há tronos? Tem ainda trono na Inglaterra, tem alguns tronos nos Países Baixos, na Suécia, na Holanda, em alguns lugares, mas já sem nenhum poder. Tronos perderam poder, viraram só simbolizações históricas e tradicionais. Até no dia de hoje, o trono já não seria mais a expressão, é o lugar de poder, e o lugar de poder é onde ele se manifesta na presença de quem quer que seja, onde quer que qualquer um esteja. Só que isso vai acontecer para todas as nações, todas as etnias, toda a língua, todo o povo, todo grupo humano, todo grupo religioso, todo grupo social, político, étnico, em qualquer que seja a natureza da manifestação social ou humana, em qualquer lugar da terra, ali estará o trono do seu poder, a glória do seu poder. Todos, portanto, serão reunidos na sua presença. E ele separará uns dos outros, aonde quer que uns e outros estejam diante dele, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Cabritos para cá, ovelhas para lá. E porá as ovelhas à sua direita, que outra vez é uma simbolização. Não é porque o meu braço direito, ou o lado direito, ou qualquer coisa direita, seja a opção de Deus. Não, é porque 90 e tantos % da humanidade é destra. Então, porque o poder na guerra, para pegar da espada, para puxar do arco, para fazer qualquer coisa, normalmente é destro. São poucas pessoas que são ambidestras, como o meu pai era, que podia usar os dois braços igualmente. A maioria não é, eu não sou, eu faço tudo com a direita, jogo bola com a direita. A esquerda era sempre para outra coisa, a destra era poder. É só isso que simboliza. Eu vejo gente aí, meu Deus, num retardo que era suficiente para internar o cara numa clínica de transtornos mentais. Dizer, não, eu sou da direita porque tudo que é relacionado a Deus é da direita. Então eu escolhi a direita e escolhi a extrema direita para servir a Deus nela, politicamente falando. Esse é um indivíduo que precisava ser internado. Quem faz esse tipo de associação está doente, dodóizinho, da alma e da cognição, não tem capacidade interpretativa, epistemológica de nenhuma natureza, é um ser morto, empedrado mentalmente. Tiraram-lhe o cérebro e enfiaram-lhe uma pedra na cabeça. E a maioria está assim. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, olha como às vezes é o senhor da vinha, às vezes é um grande proprietário. Jesus escolhe designações conforme vai ser a construção da imagem que ele vai produzir para concluir com a lição que ele quer trazer. Aí então ele diz aqui, após isso tudo, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas. É uma linguagem aqui do Evangelho, ovelhas. Eu sou o bom pastor, vós sois as minhas ovelhas. É só isso.
É uma linguagem. Ele poderia dizer joio de um lado e trigo do outro. Ele poderia dizer peixes bons de um lado, peixes maus do outro, que é uma linguagem que ele também usa. Ele poderia dizer filhos da luz de um lado, filhos das trevas de um outro. Ele poderia dizer filhos do amor de um lado, filhos do ódio, da omissão e da indiferença do outro. Tudo a mesma coisa. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde para mim, benditos do meu Pai. Esse rei aqui tem Pai, é o Filho do Homem, é o Cristo, voltando na sua glória. Vinde, benditos do meu Pai. São aqueles a quem o meu Pai chama de homens de boa vontade, mulheres a quem Ele quer bem. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, desde quando tudo começou a ser criado, no processo criador, o reino de Deus estava sendo criado junto, porque o que é o reino de Deus? Primordialmente falando, senão tudo aquilo que de Deus decorre, tudo aquilo que de Deus procede. Até o diabo é parte do reino de Deus. Até os demônios insurgentes são parte do reino de Deus. Qualquer que seja a criatura mais bizarra, universal, é parte do reino de Deus. Tudo que Deus criou é rei. E Ele é rei sobre todas as suas criaturas, criações, dimensões, existências, sobre todos os tronos, principados, potestades, soberanias, poderes, sobre todas as camadas dimensionais. Tudo isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. A igreja é um sinalzinho do reino quando ela é boa, quando ela pratica o amor, a justiça e a verdade. Aí ela é um sinal do reino. Mas ela não é o reino de Deus. O reino de Deus é infinitamente maior do que qualquer construção humana, projeção humana, imaginação humana. É tudo que a religião não consegue conceber, é reino de Deus. Que às vezes inclui até mesmo gente da religião. Os institutos e a instituição religiosa não tem nada a ver com o reino de Deus. A criação humana, assim como o Congresso Nacional, assim como o jogo do bicho. A igreja é feita de gente, é feita de consciências. Ela é mais feita de árvores e de natureza do que de instituições. Ela é mais feita de planetas até agora vazios, que a gente não conhece nenhum habitante neles, do que de instituições religiosas, que carregam essa presunção demoníaca de serem representantes do reino de Deus. São representantes dos seus próprios umbigos mal lavados, isso é isso. E então, naquele dia, quando vier o rei, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse. Posse é de vocês para sempre, e ninguém arrancará vocês das minhas mãos, e ninguém tirará de vocês o que eu lhes dei, o que meu Pai lhes garantiu. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí você fica querendo saber as razões. O que esse pessoal fez? Crentes de igreja, me assistindo aqui, eles vão dizer: eu sei o que eles fizeram. Eles se batizaram em primeiro. Primeiro eles levantaram a mão num culto. Olha só como é patético. Imagina o destino humano sendo decidido assim. Ainda tem lugar que o cara diz: não serve levantar a mão esquerda. São tão patéticos, tão amébicos, tão verminosamente destituídos de compreensão, que eles dizem: não vale levantar a mão esquerda, levanta a sua mão direita. Agora ponha no coração e repita comigo: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador.
Um crente, ouvindo só essa pergunta, entrar e tomar posse do reino, se alguém perguntasse por quê, hein? Eles, sem saber a resposta, diriam porque receberam a Jesus, frequentaram uma congregação, deram o dízimo, passaram pelo batismo, escolheram uma irmãzinha da igreja para casar e foram casados por um pastor. E tiveram seus filhos e os obrigaram a ir ao culto e ao templo enquanto conseguiram. Esses são os eleitos de Deus. E são um grupinho que, do ponto de vista da humanidade, da quantitatividade humana, cabem nessas duas mãos aqui, ó. Quando você pensa do primeiro ser humano para cá, quantos bilhões já partiram sem saber de igreja, de pastor, de doutrina, de catequese, de batismo, de dízimo, de oferta. Tudo isso foi invenção do seu ponto de bicheiro religioso para você ir lá e apostar no seu bicho. A linguagem que eu estou usando é proposital para mostrar para você o quão patético você é e o quão patética é a sua crença e o quão patético é aquilo a que você se dedica em nome de Deus e não tem nada a ver com Deus verdadeiro. Quando a pergunta, por quê? Então, esses tomaram posse disso tudo porque eu quero ir para esse lado direito. Bobão. Aí Jesus responde, por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer. Porque eu tive sede. Escuta, onde é que as pessoas mais têm fome hoje no mundo? É nos Estados Unidos? Tem uma minoriazinha mínima passando fome nos Estados Unidos por causa de fentanil, drogas, desespero, angústia, medo e políticas opressoras num país que não faz nada hoje em dia, cada vez menos pelo pobre, pelo drogado, pelo abandonado, pelo despojado, pelo marginalizado. Ao contrário, eles são expulsos, presos e deportados. É um país que, do jeito que está, quando o julgamento chegar, eles vão ficar em maus lençóis. Aqui no Brasil, tem fome? Até em relação a isso, a gente saiu do mapa da fome, entramos no mapa da segurança alimentar. Porque tem muito menos gente com fome no Brasil do que em muitos outros lugares da Terra. Onde é que tem gente com fome? Na Europa, algumas exceções. Aonde? No mundo árabe, muito pouca gente com fome, a não ser por causa do Netanyahu e dos seus sionistas endiabrados matando criancinhas em Gaza e velhos. E naquela construção de campo de concentração sem telhado, de maldades, realizando um Auschwitz gaziano no Oriente Médio. E na África, onde a disparidade é muito grande, onde há muita gente, muitas comunidades com fome. Mas não é em todo lugar que as pessoas estão com fome. Ao contrário, Jesus parece nos dizer que em todo lugar tem gente com comida para compartilhar. Porque aonde tiver alguém com fome, ali Jesus está. Se no teu templo, aqui no Lagoinha Alphaville, onde o pessoal não sabe aonde param os carros de mar, onde botam os relógios milionários de caros, onde botam isso e aquilo, nessas igrejas todas no Ocidente, dos Estados Unidos para cá, que é uma corrupção só de igrejas, um negócio horroroso e putrefato.
Todo mundo tem pão para dar e para vender. Tem gente dono de padaria e de panificadora, mas que não dá pão para ninguém, que não serve ninguém, que não ajuda ninguém, que não socorre ninguém, a não ser eles próprios. Jesus responde: por que que esses são os benditos do Pai, que tomam posse do reino preparado desde a fundação do mundo, ou como João diz, desde antes da fundação do mundo, e Pedro também diz, desde antes da fundação do mundo, e Paulo também diz, antes da criação de todas as coisas. Por quê? Porque eu tive fome. E olha, não é no ocidente cristão da terra onde mais tem fome. Aqui, como eu disse, é onde praticamente não tem fome. Tem muito mais fome na Índia, na África. Tem muito mais fome em alguns outros lugares da Micronésia, da Polinésia. Tem muito mais fome em outros lugares, mas não no mundo cristão ocidental. Aqui é onde a ênfase é domínio, dinheiro, casa, bens, propriedade, prosperidade. Então, esse pessoal aqui não é o pessoal que está na direita do filho, do rei, as ovelhas. Que eles não sentem fome e eles não estão nem aí para quem tem fome. A ideologia hoje em dia diz que quem tem fome é preguiçoso, tem mais é que morrer de fome, é gente que não presta para a vida, é inútil para a existência. Se não conseguiu se virar sozinho, que se acabe sozinho. É a ideologia que vocês todos compraram, votaram, elegeram e adotaram. Vergonhosamente, como cristãos. O que coloca vocês fora do reduto dos que ficam à direita dessa graça como ovelhas do Cordeiro Eterno de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tive fome. E vocês nem viram porque não estão nem aí, viveram numa bolha. Mas esses que são minhas ovelhas conseguiram me enxergar. Onde eles viram fome, eles me viram. Onde eles socorreram um faminto, era como se eles estivessem dando de comer a Deus. Onde eles viram alguém com sede, é como se eles estivessem dando de beber a Deus. Aonde eles viram um forasteiro, um indigente, um migrante, um estrangeiro, um sem terra, eles hospedaram, eles empregaram, eles socorreram, eles acolheram, eles facilitaram a vida dessas pessoas. Eu estava nu, mas tu me vestiste. Todo mundo que você olhou e viu, com frio, mal vestido, maltrapilho, rasgado, esmulambado, fedido, não banhado, você banhou, vestiu, cobriu, perfumou, deu de comer, deu de beber, alimentou, acolheu e vestiu. Vocês estão aqui comigo? E no reino preparado antes da fundação do mundo? Porque eu estive enfermo e vocês foram me visitar com todo amor, com toda graça. Vocês não olharam para mim dizendo, isso, gente doente é gente que não tem mais nada para dar, como nas igrejas. Dos Estados Unidos para cá até a Patagônia, essa é a filosofia hoje em dia. Velho não tem nada para dar, e doente não tem mais nada para dar, e preso não tem nada para dar. Então, não perca seu tempo com essas pessoas, porque elas são atraso de vida, é o que seu pastor diz, seu coach diz, todo mundo diz, a filosofia que você segue diz. E você diz que é de Jesus e não é. Eu te garanto que você não é.
Eu estive preso e foste ver. E nada. A maioria dos cristãos está preso, eu quero é fugir, quero é distância, sei lá. Quero, se isso pega em mim, e minha reputação se mancha, eu lá vou ser carinhoso e misericordioso com os presos. Jesus diz, vocês vieram para esse lado do meu amor porque vocês me viram preso e vocês foram me ver. Então perguntarão os justos. São esses que Jesus chama no Evangelho de os justos. Os justos não são os que dão dízimo, beijam gasofilácio. Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Você ouviu dizer que Jesus batizou a Pedro, Tiago, a João, os apóstolos, ou Maria Madalena, ou as irmãs dele, ou quem quer que seja. Jesus mesmo não batizava. Significando dizer, ele pregava, ele ensinava, ele fazia tudo o que era importante e essencial. Batismo era uma simbolização, uma herança do João Batista, era um signo muito mais de natureza social, de identificação com um espírito presente naquele tempo, que era um espírito de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecimento. Era isso que o batismo significava, mas nenhum poder de salvação. Os justos, portanto, o que eles fizeram não teve nada a ver com dízimo, oferta, frequência, batismo, catequese, não. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestiste, enfermo e foste ver-me, preso e foste visitar. Essa é a pauta de Deus para o justo. Parecida com a pauta da sua igreja, não é? Igualzinho. As prioridades da sua igreja, do seu grupo religioso, que fica lá com a mão para cima, dando a Deus para aquele telhado de galpão, de teto preto, sei lá o que, tanto faz, é a mesma idiotice inoperante, como se Deus precisasse desse abano celestial. Ah, o Senhor é o maior, viu? Um Deus egótico, narcisista, que não foi elogiado de manhã, de tarde, de noite, fica com raiva. Meu Deus, eu não queria casar com esse Deus um minuto se eu fosse mulher, porque ele ia bater em mim o tempo todo, eu ia ter que passar o dia lambendo o pé dele. Ô Deus mais diabólico esse de vocês. Mas o de Jesus é aquele que responde aos justos, convidados para entrarem nessa graça desse reino eterno. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? A gente nunca nem soube de ti quando foi que te vimos enfermo e fomos te visitar. A gente nunca soube de ti, a gente nunca teve ideia, a gente nunca te associou a nada. A gente nunca socorreu ninguém dizendo parece com Jesus. A gente não sabia nem quem era Jesus. A gente não sabia nada. Ouvia esse nome em algum lugar viajando, mas não sei nem quem é. Agora, eu sei quem tem fome, eu sei quem tem sede, eu sei quem é migrante desamparado, eu sei quem está doente, eu sei quem foi preso injustamente, eu sei quem precisa de acolhimento. Eu não sei quem é Jesus, eu não conheço as doutrinas vinculadas ao nome de Jesus, eu não recebi informação nenhuma, mas eu sei quem padece ao meu redor. E aí é o apóstolo João que diz, na primeira epístola dele, no capítulo 5, que a gente reconhece, do capítulo 4 para lá, você devia ler capítulos 4 e 5 todinho. É a mesma mensagem. Quando ele fala que aquele que ama nasceu de Deus, procede de Deus, vem de Deus, conhece a Deus, é filho de Deus porque Deus é amor.
Aquele que ama em qualquer lugar, ele não diz, aquele que foi batizado, que deu o dízimo, que frequenta uma igreja, que não falta, que oferece para tudo, que canta no coral. Não, isso aí é tudo invenção de fariseu, de rabino e de todo esse povo que enganou você até o dia de hoje. Você gosta de ser enganado. Mas para Jesus, o buraco é infinitamente mais embaixo. É gente que nem sabia, mas manifestava o amor de Deus, como João disse. Agora, se você que diz que é crente, João diz, está lá, primeira epístola, capítulos 4 e 5, diz que é crente, do batismo, do dízimo, da oferta, do culto, da frequência, de tudo mais, lambendo o chão para o pastor, abrindo a porta para ele, meu rei, meu senhor. Tudo isso que vocês fazem numa idolatria das mais nojentas, feias e horrorosas, parecem discípulos do Rajneesh na década de 70. Aí João vem e pergunta, como é que você, dizendo que crê em Deus, que crê em Jesus, que crê no Evangelho, vê o seu próximo passando fome, sede, abandonado, largado, estrangeiro, migrante, preso injustamente, sofrendo miseravelmente, sem ninguém o socorrer, e você olha e o vê, você o enxerga, você tem meios, você tem pão, tem água, tem roupa, tem comida, tem telhado, tem meios. Tem alguma coisa em você que serve para ajudá-lo, que ele não tem, que precisa, mas você olha e se desvia, faz conforme o sacerdote, o levita, na parábola do bom samaritano, se desvia, vê, mas não quer enxergar, passa de longe, não tem nada a ver comigo, não faz parte da minha bolha. João pergunta, como pode permanecer em você o amor de Deus? Se Deus é amor e os que conhecem a Deus são apenas e exclusivamente aqueles que amam e manifestam o amor dele ao próximo. Porque como é que eu vou manifestar o amor de Deus a Deus? Daqui, é só dizendo ali, ó, ô Deus, estou falando com essa câmera aqui do alto para dizer que eu te amo. Pega essa minha imagem aí, pegou o código do meu amor a Deus. Os anjos do Senhor vão mandar eu enfiar esse código como um supositório de tu em algum lugar onde caiba em mim. Para eu deixar de ser idiota. Porque o culto a Deus está na minha cara. O culto a Deus está com fome, está com sede, está doente, está preso, está enfermo. O culto a Deus está em estado de carência. O culto a Deus é a Jesus, e Jesus está presente na história, na dor humana, na marginalidade humana, na carência humana, na miséria humana, na infelicidade humana, no vazio humano, no desespero humano. E quem quer que se volte para esses e para isso com misericórdia, está servindo a Deus de todo o coração, mesmo que não saiba nada sobre Jesus ou sobre o Evangelho. Está servindo a Deus, porque o Pai de Jesus Cristo não é mesquinho, não é o pastor canalha, narcisista, ególatra, autocentrado da sua igreja perversa, que não quer nada também com pobre nem com marginalizado. Não, quem pastoreia esse lugar aí que você chama de igreja é o diabo. Agora, os que são filhos de Deus em Cristo Jesus, mesmo não tendo ouvido doutrina nenhuma da tua igreja e da tua pseudo-salvação, fazendo bem como diz Tiago, irmão de Jesus, mostra-me a tua fé sem produzir obras nenhuma, que não vale nada, porque a fé sem obras é morta. E obras a gente não faz para Deus. Obra não é botar um paletó e ir para um culto 2 horas da tarde num calor infernal. Não. A obra é servir o próximo nas mais variadas necessidades dele. Pois bem, vem Jesus e diz, são esses os que vêm para cá. São os que mesmo não sabendo o meu nome,
praticaram o meu evangelho, porque o meu evangelho não é feito de muitos mandamentos, é um só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então alguém que mesmo não tendo ouvido o nome de Jesus, lá no interior da Índia ou da China, ou de um lugar distante, está cuidando com amor, com solidariedade, com misericórdia, com bondade, com graça, com alimento, com água, com medicina, com saúde, com hospitalidade, com bondade, o seu próximo, mesmo sem saber o nome Jesus, está fazendo a vontade de Deus, é ovelha de Cristo Jesus, faz parte do aprisco de Jesus e está ao lado direito dessa graça arquetípica, aqui definida nessa parábola. O texto prossegue. Quando foi que te vimos? E o rei dirá, sempre. Em verdade, eu vos afirmo que sempre, 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 em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer geopolítica, em qualquer ambiente, sempre que o fizeste. E lembrem-se, esse é o julgamento das etnias, das nações, das línguas, dos povos, é de gente do mundo inteiro, não é de sionistas-zinhos, de judeuzinhos, de crentinhos, nem de... Não, isso aí é o umbigo do engano. Esse povo está preso nessa cova da alienação. Não, aqui é para o mundo inteiro. É uma graça universal. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, qualquer um. Você pensa que os pequeninos irmãos de Jesus são o quê? Judeus? Ou crentes? Não, ele chamou de irmãos todo ser humano. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, ele é o irmão de todos os humanos, especialmente dos fiéis, mas de todos os que praticam as práticas do amor, da misericórdia, da verdade e da justiça. São irmãos de Cristo e Cristo é irmão deles. Meus pequeninos irmãos, e aqueles que estiveram sem nada, com fome, com sede, abandonados, são os meus pequeninos irmãos. E sempre que vocês, que são filhos do amor, me enxergaram sem saber de mim, mas acharam que era digno alimentar, cuidar, proteger, levantar, instruir, educar, melhorar o caminho, era a mim que vocês estavam fazendo. Sempre. Por isso entrem. Por isso tomem posse. Aí vem o verso 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, também, vai falar com esses que estão aqui. Apartai-vos de mim, malditos. É uma palavra forte, mas é aquele acerca de quem a gente não consegue ter bênção para dar. A gente não precisa amaldiçoar, porque as práticas das vidas deles são uma invocação de maldição deles contra eles próprios. Sim, apartai-vos de mim. Sempre tem esse apartai-vos. Aqui não vos conheço, a porta fechou, não sei quem vocês são, nunca andaram comigo, vocês só praticaram iniquidade, fecharam-se a si mesmos, ficaram cegos, surdos, mudos e inacessíveis a toda a dor do próximo. Eles são maus e perversos. É isso que a maldade e a perversidade realiza no coração humano. Por isso o rei dirá, apartai-vos de mim. Vocês não têm lugar comigo, nem no meu reino. É reino de amor. É reino de graça. É reino de bondade. É reino de mansidão. É reino de igualdade. É reino
de acolhimento de todos, e de espaço para todos, e de sombra para todos, e de cura para todos. Porque até as folhas da árvore da vida servem para a cura de todos os povos que queiram. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Outra vez, o conceito de fogo eterno, eu já falei sobre isso hoje, não é uma coisa que dura para sempre. Como outro dia eu vi um pastor bondoso, dizendo, eu não creio em Deus como fogo consumidor, porque eu não posso imaginar eu pegar um filhinho meu e jogar no fogo. Eu fiquei com pena dele pela infantilidade da interpretação, porque o texto de Hebreus que fala disso está falando de uma coisa positiva, da purificação, da santificação, para a gente poder ver o Senhor. Não é algo para a gente não ver, é algo que vem e limpa para a gente ver o Senhor. Pois bem, apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui nunca foi feito para ser humano nenhum. O cara tem que virar um diabo para poder entrar aí. Olha como não é tão fácil. Você tem que se tornar um ser diabólico. O diabo é que quanto mais fome, melhor. Quanto mais sede, melhor. Quanto mais miséria, melhor. Quanto mais sofrimento, melhor. Quanto mais gaza, melhor. Quanto mais maldade, superpotências perversas, melhor. Quanto mais tiranos, ególatras e narcisistas, melhor. Então vocês gostaram de tudo que o diabo gosta. E vocês se comprometeram com tudo aquilo que o diabo desafia para ser modelo e estilo de vida de vocês. O diabo é o coach de vocês, o ensino de vocês, dos coaches de vocês, veio do diabo. Preste atenção no que o diabo ensina e no que o coach de vocês ensina. É tudo para eu, e para o outro nada. E você e o seu coach têm o mesmo destino. Se essa for a opção final de vocês, ainda dá tempo. Porque isso não foi preparado para você, não foi. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. No fim, é um juízo tão simples. Ninguém pergunta, escuta, você decorou a Constituição, a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Éfeso, o Credo de Nicéia, o Credo Apostólico. Você decorou? Você leu os livros de catequese católica ou protestante ou evangélica? Você foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas? Você foi um dizimista regular? Não tem nada a ver com toda essa idiotice. E você aderiu a ela para poder não ter compromisso com a dor do seu próximo. E você paga o pedágio para não enxergar, não ouvir, não sentir, não se importar. E aí vai ficando anestesiado e catatônico e vai acabar compartilhando a natureza e o destino diabólicos. Agora, tem uma misericórdia de Deus, eventualmente, como eu já disse hoje, vou repetir outra vez, de que esse conceito de eternidade não é de um tempo prolongado, mas é de uma qualificação de consciência ao fim da qual o juízo chega. E pode ser que o juízo seja o de extinção, o de desaparecimento daquele que não quis viver para servir e, portanto, não serve para viver nem para existir. Porque era tudo tão simples. Fome, Jesus disse, vocês sempre terão pobres convosco. Não faltará oportunidade, a terra é o laboratório da prática do amor, a terra é o laboratório da prática do amor, a terra é o laboratório da prática do amor. Aonde há fome, aonde há sede, aonde há estrangeiros forasteiros, migrantes abandonados, aonde
Tem gente nua e mal vestida, abandonada, sentindo frio. Aonde tem gente doente para todo lado e gente presa sem o devido processo legal que precisa ser ajudada. Essas são as pautas do reino de Deus. São as pautas da eternidade, da vida eterna. E como eu dizia antes, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz: mostra-me a sua fé sem obras, porque a fé sem obras é morta, e eu, com a prática das minhas obras de amor, compaixão, misericórdia, socorro, serviço, acolhimento, solidariedade, te mostrarei a minha fé. Sem confissão, sem credo, sem declaração, sem gritaria, sem nada. Na prática, às vezes até sem saber desse arcabouço, estruturado teologicamente, sem saber de nada, mas praticando a verdadeira teologia. A verdadeira teologia vai de mim para o pobre. Sou eu, em nome de Deus, chegando até o meu próximo e fazendo uma ponte, uma religação, um religare. Essa é a única religião que, diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que agrada a Deus. É aquela que me liga ao meu próximo, que me faz socorrer o meu próximo. Eu não estou dizendo nada novo, eu só estou repetindo o que é eternamente válido. E que Jesus ensinou e os apóstolos também, vocês é que não querem. Pois bem, e eles lhe perguntarão, ainda tem essa cara de pau, porque eles achavam que eles conheciam Jesus. Olha só como eles achavam. E como isso que Jesus está dizendo incide muito mais sobre quem acha que conheceu Jesus do que sobre aqueles que sabem que nunca nem tinham ouvido o nome, nem sabido nada, mas que fizeram tudo conforme Jesus. A grande ironia da história é que, frequentemente, quem nunca ouviu falar o nome dele age como ele muito mais frequentemente do que aqueles que ouvem falar o nome dele e agem contra ele o tempo todo, praticando aquilo que foi o que ele recomendou que nós não praticássemos. E a gente compra o direito de dizer: eu vou dar o dízimo para não precisar me envolver com o evangelho. É isso que acaba acontecendo no fim de tudo. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando? Porque a pressuposição é que eles sabiam quem era Jesus. É todo mundo crente aqui. Ah, não. Especialmente aquele Jesus lourinho, dos olhos azuis, assim, europeamente renascentista. Se a gente tivesse visto, a gente teria socorrido. Isso é um gato. É coisa de crente. Quando foi que te vimos? Supondo que sabiam quem ele era ou como ele era, ou tinham imaginações acerca dele, tinham informações sobre ele. Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Quando foi que te vimos forasteiro, sem ter aonde reclinar a cabeça? Quando foi que te vimos nu, ou enfermo, ou preso, e não te assistimos? Quando foi? Jamais! Se tivesse pelo menos havido a alusão ao teu nome: olha, Jesus está em necessidade. Mas a gente só achou que o senhor estava em necessidade na igreja, quando o nosso pastor dizia: estamos precisando levantar para Deus 10 milhões de dólares para construirmos um grande templo, uma torre, ou pagarmos um programa de televisão. Nosso Deus está precisando da sua ajuda. Você trocou o pobre, o faminto, todos os que Jesus disse que eram prioridades, por aquilo que o pastor inventou, camelou, acanalhado da sua igreja, disse que era a pauta de Deus para botar dinheiro no bolso dele. E você acha que conhece a Deus? Quanto mais você diz que conhece a Deus e age contra o evangelho, pior é a sua situação. Então lhes responderá Jesus, o Senhor, o Filho do Homem:
Em verdade vos digo que sempre, todo dia, toda hora, o tempo todo, sempre, eles pularam em cima desse pessoal. Aquilo que eu contei como uma história do sacerdote do levita se desviando do homem caído na estrada, virou um estilo de vida para vocês. Eles não querem se incomodar. Eles não querem nem que pobre frequente a igreja de vocês, onde tem até assento VIP. E veja se isso tem alguma coisa a ver com o reino de Deus. E os caras ainda tentam justificar, e eu fico vendo, meu Deus, como eles invocam juízo sobre eles, e o juízo vai cair na cabeça desse pessoal todo. Todo mundo que pensa assim, que pratica assim, que ensina assim. É a esses que o Senhor responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses abomináveis que vocês chamaram de perdedores, de losers, de imigrantes que não servem para nada, de pobres e de africanos amaldiçoados com a maldição de Caim, não é, seu acanalhado e infeliz infeliciano aqui do Congresso Nacional, que diz que a África passa fome por causa da maldição de cão. Cão és tu. Não tenho nem coragem de dizer meu irmão, porque eu não sei que vínculo a gente tem. Não sei que vínculo a gente tem. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer, a questão é a omissão, é a omissão, é a omissão, é o descaso, é a bolha, é o olhar contratado em outra direção, é o coração empedernido, que não quer sentir nada por ninguém. Eu quero é ter um coração de pedra, porque eu não quero sofrer. Quero sofrer a dor de ninguém, chega. Não quero. Sempre que vocês fizeram assim, e vocês fazem assim todo dia, desprezando os meus pequeninos. Toda vez que vocês fazem assim, vocês fazem isso, infelizmente, sempre. A mim, o deixastes de fazer. A omissão de vocês, o silêncio de vocês. É um grupo pequeno demais que consegue se mobilizar e fazer um mal miserável ao planeta todo, enquanto uma multidão de milhões silencia. Let it be. Deixa o doido governar, elege o doido, protege o doido, abençoa o doido. O cara só fala loucuras e vocês o chamam de nobre. Propõe tudo quanto Jesus disse que era para não fazer e para nós não sermos assim, mas você adota isso como estilo de vida sempre, que é a palavra que Jesus usa aqui. A mim deixastes de fazer todo dia. Vocês praticaram o anticulto à vida todo dia contra mim, rejeitando e se omitindo em relação ao pobre, ao próximo, aos meus pequeninos. E irão estes conhecer o significado do castigo, da consciência. E se não ficarem chorando de raiva e rangendo os dentes de ignomínia, e se arrependerem, ainda há esperança para eles. No arrependimento, sempre há esperança por uma razão, não esqueça disso jamais. Você quer saber por que o arrependimento é sempre a solução? Porque ninguém se arrepende de fato sem que o Espírito Santo não tenha tocado previamente aquele coração, de modo que quando eu vejo um ser humano arrependido, eu já vejo um ser humano que foi tocado, debulhado e extraído pelo Espírito Santo e aberto para auto-reconhecer a loucura das suas práticas
e da sua antivida. Então, se mesmo no inferno tivesse uma gota de arrependimento, o arrependido não ficaria lá. Mas esse choro não é de arrependimento, o ranger de dentes não é de quebrantamento, de tristeza por si mesmo, é raiva. É aquilo que eu já expliquei antes. Esses mergulham na graça de Deus, é a graça do nada, nada, nada vezes nada. Quem não quis viver para amar, vai existir para não existir, porque a única possibilidade de haver vida é se houver prática do amor. Sem amor não há vida. E existência sem amor é melhor cair no nihilo, na não existência. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra tua, tão simples, tão esmagadora todavia, tão insofismavelmente acachapante, esmague quem precisar ser esmagado para ver se na tritura sobra alguma coisa viva no coração de tantos milhões de alienados, de indiferentes, deliberadamente alienados e blindados contra os céus, contra a graça, contra a bondade simples do Evangelho de Jesus. Gente que não quer nem ouvir porque dá um incômodo horroroso. Eles não suportam ouvir a verdade simples do Evangelho. Mas tem compaixão. Permite que alguns tenham ouvido, entendido, guardado, para praticarem com toda alegria, porque é daí que decorre toda a nossa segurança para viver, para morrer, para estar e para partir. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã eu vou voltar com você e, partindo aqui do capítulo 26, faltam mais 2 capítulos para a gente chegar ao final de Mateus. E agora, eu quero só pedir para você não esquecer, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, ó. Inscreva-se no canal, sininho e like. Faça isso, porque aí a plataforma coloca, o algoritmo só entende essa linguagem como afirmação. Aí coloca a gente mais para frente nas visibilizações da plataforma. Não custa nada você chegar e fazer isso e convidar outros amigos a fazerem a mesma coisa. Tá bom? Agora também, tá passando aqui um CPF. É um CPF que está escrito Caio e Adriano, é um Pix. Pessoal, é para quem pergunta como é que eu posso fazer para participar da tua vidinha. Então isso tem a ver com a minha vida pessoal particular. Aí tem um segundo Pix passando aí. É um CNPJ. Aí já não tem nada a ver comigo, tem a ver com o meu ministério. Cujo ministério eu não conseguiria chegar até você. Eu sozinho não. Porque eu não faço só isso que eu faço aqui. E olha, até para fazer isso que eu faço aqui, eu tenho que ter ajuda e ajuda porque eu tento fazer de uma maneira um pouquinho melhor. Então, olha, aqui tem uma câmera. Tá vendo? Eu que cortei para ela? Não. Foi lá dentro. Ó, aqui, ó, tem outra frontal. Fui eu que cortei para ela? Não. Tem uma outra ali em cima. Celestial. Fui eu quem cortou para ela? Não. E aqui tem uma outra, bem fechada. E olha para lá. Fui eu quem cortou para ela? Não. Só aqui dentro. Antigamente tinha umas 15 pessoas ali dentro no tempo da Vem Ver TV. Hoje é o Caio Araújo e a Clarinha Caldeira que estão ali dentro. E tem o Tiago, que presta outros tipos de serviço, como ontem, lá no caminho, gravando. É ele que cuida da troca de material aqui. O Edivaldo é que supervisiona tudo aqui em Brasília para mim. E esse Pix que está aparecendo aí é para
trocar câmeras, trocar spotlights que vivem queimando, é para trocar uma variedade de coisas. Esse microfone aqui é novo porque o outro pifou. Tem obras de eletricidade que tem que fazer de vez em quando aqui, por razões variadas. É tanta coisa, só que nesse ambiente imediato. Agora, no Rio tem o Marcelo Cunha trabalhando, editando, fazendo edição fina de ponta. Tem o meu filho Davi supervisionando o time inteiro de trabalho, fazendo contatos variados, agora cuidando direto junto com a Emily na Flórida e o Diogo do nosso material todo em inglês. Estamos fazendo um estoque de mensagens em inglês. Vai abrir o YouTube Stop and Think with Caio Fábio em inglês nos Estados Unidos, na Europa, com mensagens pertinentes àquelas culturas, porque o evangelho vai atingir pessoas como começou a atingir na Alemanha, sem eu estar falando alemão só em português, com o texto em alemão. Já tem centenas de pessoas se inscrevendo no canal, a maioria delas são muçulmanas que estão fascinadas pelo que eu estou ensinando sobre Jesus. Você imagina o que vai acontecer dentro de um tempo, mas eu sozinho não faço isso, isso é o ministério. Aí tem gente também no Rio, em São Paulo, no interior de São Paulo, no Espírito Santo e na Flórida, nos ajudando. E agora uma querida na Alemanha nos ajudando. Eu preciso que você colabore. Aí está aí o Pix passando. Para quem diz, tem mais alguma outra forma de colaborar? Tem. Escreva caiofá.com.br. Escreveu? Enter. Está clicando ali em cima no branquinho, ó, contribuição. Clique e entre. Obrigado. Tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as agências e os CNPJs correspondentes para depósito ou transferência bancária. Mais opções. Clique e entre, passe o verde. Aí tem os mesmos bancos, a mesma coisa. Embaixo tem cartão de crédito para quem gosta de planejar a contribuição, botar meses para frente ou qualquer que seja a preferência que você tenha. Embaixo tem o PagSeguro, que hoje em dia é menos usado por causa do Pix, mas tem o PayPal para os milhares e milhares que nos assistem no exterior. No mundo inteiro tem PayPal e você pode participar e ajudar. Agora, a minha grande alegria é que você escreva caiofab.com.br/cursos. Escreveu? Enter. Aí aparece aí, se escrever caiofab.com.br/cursos, você já cai nos cursos, reconexões, Jesus a chave hermenêutica, do dilúvio ao apocalipse, medo do quê, atravessando os lutos, o tabu do suicídio, no divã de Deus, e aí vai. Todo mundo sabe que se clicar em qualquer banner desse, aparece um vídeo meu de pelo menos 2 minutos, explicando tudo que eu vou entregar naquele curso a você. E tudo que você pode esperar receber desse curso que eu estou aqui a lhe oferecer. Então pegue para você e para aqueles que você ama. Agora, além disso, tem um curso novo que eu estou oferecendo, gravando e oferecendo, que é o Poder dos Salmos. Eu lamento que algumas pessoas não tenham descoberto ainda, talvez porque refira-se a Salmo, todo mundo pensa que é coisa basiquinha. Eu já publiquei 4 livros sobre Salmos, o Divã de Deus 1, 2, 3 e 4, mas olha, os meus divãs de Deus, baseados em Salmos, me transformaram em ensino do jardim da infância, comparado com o que eu estou ensinando sobre os Salmos, tendo Jesus como chave hermenêutica. Isso pode revolucionar a sua vida, você sair todo dia vendo e ouvindo, são 18 minutos ou 20 minutos enquanto você vai trabalhar e você vai ficar turbinado. Vai levantar voo e vai passar de Marte e vai voltar de ré quando você quiser.
Você vai ver o poder de inabalabilidade que a consciência desse conteúdo vai produzir em você. caifab.com.br/cursos, o poder dos salmos. Peço o seu, diga eu quero, e qualquer outro dos cursos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia. E traze-nos os provimentos que nós estamos carecendo. É o que eu te imploro. Em teu nome. Em teu nome. Amém, amém e amém.